território para mim ele significa tudo. Eu estou falando da terra que me criou, criou meus pais, meus avós. E é uma coisa muito sagrada. É a minha casa, o meu habitat, do meu povo. É a terra, é o mar, é o rio, é o estuário que a gente precisa, é o manguezal, é o apicum, e que em momentos eles estão alagados, outros momentos estão secos. É a restinga. Então, o território é tudo, é a nossa vida, é a nossa existência. Tudo que vem assim, tipo de terra, tem que ter árvore. Aquele que Deus deixou quando Ele criou o mundo. Ele colocou homem e falou crescer e multiplicar. Ele não disse crescer e derrubar. Ele disse multiplicar. Mas nos territórios, né, dá para a gente ver que não é só casas assim. Existe árvore na frente, árvore de fruta, crenças que também existem ali dentro, né? Costumes. O interior, que nós chamamos lá, são um território faxinal, um território rico, né? Mas tem gente que planta hoje em dia da sua propriedade, que nem veneno ele usa. Ele planta simplesmente com adubo orgânico. Então, é costume ainda antigo. Não, eu quero plantar com adubo orgânico. As hortas, né? Espaço de hortas. Então, são costumes que existem. E a gente reconhece que sem essas áreas, que sem esse território, nós não existiríamos. E que o próprio território também, a restinga, as mangabeiras, ela não tem como resistir sem o nosso trabalho, que é o trabalho que a gente desenvolve. Por isso que é resistência. De nós resistir, lutar pela cultura, lutar pela autonomia e lutar pela nossa etnia de ser indígena. floresta que tem 10 ou 12 mil anos, tem gente convivendo com ela e sabendo, experimentando. Isso é uma referência profunda de processos de sabe viver o quê? Do potencial de autonomia que é derivado de uma bela convivência com o ecossistema. Olhe para cá e veja o Zacarias, que vive no semiárido, região geralmente vista como área de seca e de pobreza. Vocês vão ouvir, sabe, Zacarias, o potencial fantástico de vida com o mesmo princípio da Amazônia, sabendo viver da caatinga, sabendo explorar, né, a riqueza de diversidade que ali vem, que a gente vai encontrar ao mesmo tempo os faxinalenses, está aqui a mocinha conosco. E o que nós reunimos aqui no projeto Terra Território são múltiplas experiências indígenas, camponesas, quilombolas, de fundo de pasto, faxinalenses, não é isso? Que já perceberam que a força está na sua capacidade de auto-organizar a vida, auto-organizar sua forma de habitar, sua forma de se curar, não é isso? Inventar sua própria medicina, sua própria arquitetura, não é isso? A agroecologia é uma pista, Priscila. Se estiver inserida num projeto político e vendo que é um braço técnico de um projeto político emancipatório. A agroecologia não se esgota em si mesma, se não estiver articulada, né, num projeto de emancipação política. São os camponeses que são a resistência dessa região. E por isso nós acreditamos. Qualquer projeto, perspectiva revolucionária, ela tem que partir nessa região, ela tem que partir dessa compreensão. Ela não pode partir de uma compreensão ilusória de que se possa construir outra, porque as questões para nós, elas estão dadas, aqui elas estão dadas. Precisa que a gente avance na relação, né, tanto nacional como internacional,
criando uma grande força de resistência ao imperialismo e ao sistema capitalista. E aqui agora, na Amazônia, antes nós falávamos dos americanos, né? Agora, americanos e chineses estão disputando, talvez os chineses tenham mais espaço, principalmente nas infraestruturas. Aqui no Pará, na região do Tapajós, Mato Grosso, né? E essa região aqui, sul e sudeste do Pará, a China está com um avanço enorme em implantação de portos, hidrovias, ferrovias, então, linha de transmissão. Então, é uma imposição imperialista, né? Não é mais o império, né, americano, mas o império chinês, que também, né, se impõe aqui, e na América Latina, no Chile, né, toda essa região nossa aqui. Eu penso que esses companheiros que vieram para cá vivem essas experiências já de perceber que é preciso construir um mundo para além do capitalismo, que respeita a diversidade dos povos, das suas culturas. Portanto, um mundo que supere a colonialidade, essa maneira colonizada, e que supere o Estado. Nesses 2 dias, nesses 3, 4 dias que vamos conviver aqui, a gente vai ver diferentes níveis. E esse talvez seja o único momento que vocês vão poder ficar ouvindo um pouco a gente, porque aqui somos intelectuais, professores universitários, que sabemos alguma coisa, mas não sabemos tudo. Esse é um princípio que nos governa todos os professores que estão aqui, que sabem que é preciso, ao mesmo tempo, com inteligência, saber ouvir, saber aprender, desses que vêm construindo a vida com tanta experiência riquíssima, né? Que muitas vezes sem escolaridade, mas com uma profunda sabedoria, não é isso? Estão aí para ser ouvidos. E meu pai sempre dizia, hoje a nossa luta é na caneta, a nossa luta é na fala. Porque hoje vocês têm que buscar sabedoria para lutar no papel. E é isso que a gente faz. A expectativa desse evento, eu espero muito que todos que não entendam o que é território, que eles venham defender, unir forças, para que nós possamos defender não só o meu território, mas dos demais parceiros que estão aqui, também que perderam, que tem parceiros nossos indígenas que não têm terra demarcada. Então, tudo isso, para mim, isso é para fortalecer e nós passar conhecimento, uma troca de conhecimento. Território, para mim, juntamente com a minha comunidade, é um espaço que a gente ocupa, onde criamos nossa aldeia. Esse espaço é um livre para nós, que nós podemos fazer caça, colheita, pescaria, roças. O território serve para a convivência. Então, sem território, a gente não tem autonomia. Não tem autodeterminação, não tem organização social, não tem crença e ritual. Desde da minha primeira participação desse encontro, me chamou muita atenção que tem uma importância onde o espaço aberto, que eu levo a realidade do meu povo e levando a nossa experiência de luta pela terra, de retomada também. Então, onde o espaço, onde cada história das comunidades diferentes se fortalece. Então, ao mesmo tempo, naquele espaço, a gente se fortalece também, assim, de outra luta que já se foram das outras comunidades tradicionais. Los Añú son un pueblo que habita en el agua, es decir, sus casas están enclavadas en el agua, en lo que llamamos el lago de Maracaibo. En lengua realmente le diríamos Guarusha Carorare, es laguna donde está el Gran Espejo. Es el gran lago de Maracaibo, muy conocido mundialmente por su producción petrolera, pero realmente es el espacio territorial, o era el espacio territorial del pueblo Añú, habitantes de ese lago y de los ríos que son afluentes para formar ese lago.
Para la ñu el territorio viene siendo ese lago y los ríos. Sin embargo, como es agua, los añús siempre han entendido que el agua no se puede cercar, no se puede empalar, de tal manera que es un espacio, es el espacio para compartir. Y la palabra que utilizamos para eso es ocotiwin, es decir, cortar y compartir las aguas. Compartimos las aguas con los peces, compartimos las aguas con las aves, con los animales que llegan a habitar ahí o a beber agua de ese lago. Y también, por supuesto, con otras poblaciones, como los Wayuu, que son también parientes nuestros, porque pertenecemos a la misma familia arahuaca. Se no primeiro momento dos anos 60, 70, 80 e 90, nós fizemos a luta pela terra, os campesinos de hoje, as organizações de hoje precisam fazer duplamente a luta pela terra e a luta pelo território. Aquela luta pela terra que teve uma validade que nos trouxe até aqui já não é suficiente nessa luta que se sustenta, né? Território, a princípio de tudo, ele é resistência. Pelo movimento sem terra, é isso o sentido maior que a gente tem de território. É de resistência, de afirmação da nossa identidade para que não se deixe morrer. É memória, esse território pra gente. Não só a terra, né? Porque muita gente às vezes pensa que território é o simples fato de tu adquirir a terra ou de tu estar em cima de uma terra. Mas não, pra gente é em todo um conjunto que fortalece o que é território. O conhecimento é uma forma de território pra gente. É se territorializar na região, na produção do conhecimento. Então, a partir que tu vai se apropriando dos conhecimentos, também tu vai se territorializando dentro da região que você está inserido, né? Nas falas nós escutamos muitos conceitos a partir dos camponeses, não um conceito, vamos dizer assim, academicista. Território não é simplesmente a posse de uma terra, mas sim sua culturalidade, sua língua, seu povo que está ali dentro. Então tem uma mescla de coisas que vai determinar um território, não simplesmente terra. Então essa troca de experiências nos leva a acreditar e nos leva a repensar e nos leva a produzir e reproduzir e se reinventar a cada momento nas nossas comunidades. Então essa troca de experiência, eu acho que os movimentos, as instituições e todo o povo que espera um dia um mundo mais justo, tem que participar, tem que realizar. Então é uma ferramenta importantíssima esse encontro, uma troca de saberes. Los cerros hablan, los ríos hablan, la montaña habla, el viento habla, los pájaros hablan, los animales hablan. Si con ellos no nos relacionamos y solo estamos pensando antropocéntricamente, siempre entonces estamos mal. Mi conocimiento de mi pueblo, territorio, está asociado a una palabra fundamental que se llama Mapu. En la Mapu está todo, está los espíritus, la naturaleza, el hidrofil moñeno, la biodiversidad, estamos las personas que somos un integrante más, por lo tanto Mapu asociado al territorio lo es todo para el mundo mapuche. Só neste espaço nós temos encontro bonito assim. Só uma história de uma jornada, onde o encontro não tem mais fim. Só nesse espaço nós temos encontro bonito assim. Só uma história de uma jornada, onde o encontro não tem mais fim. Só nesse espaço nós temos encontro bonito assim. Só uma história de uma jornada, onde o encontro não tem mais fim. Saímos daqui, saímos daqui, nosso pé ficaram no chão. Só uma história de uma jornada, onde o encontro não tem mais fim. Primeira coisa que eu pego desses movimentos é aqueles cantos bonitos, que eu coloco para animação. Ai, Ana, onde é que você aprendeu isso? Porque eu estava no evento, eles cantaram lá e eu anotei, porque eu anoto.
Porque aqui é um aprendizado, já aprende até com outras que estão na luta também. Nós colocamos também aqui mulheres e juventude, né, que a gente acha importantíssimo. Se não tem a mulher na discussão, a luta vai pela metade, né, como a gente tem um grito de ordem, né. E da mesma forma a juventude, a gente compreende que os assentamentos que foram construídos há 20 anos atrás, aquela comunidade está velha, né, está envelhecendo. Então quem toma posse daquela comunidade são a juventude. Então se a juventude também não está inserida nas discussões, na tomada das decisões, igualmente as mulheres, as coisas não funcionam, né? E aí é a questão do machismo que predomina e nós temos que acabar com isso, romper com toda essa forma de opressão, tanto com as mulheres como com a juventude. A palavra que eu escolhi foi empoderamento, porque eu acho que a gente também tem que empoderar os povos, né? Os camponeses, porque tu tem que ter o conhecimento, se apropriar dele, para te poder também ter domínio sobre ele, né? Olha, muita gente fala que a juventude é o futuro, né? Mas a gente também discorda disso, que a juventude não é o futuro, ela é o presente. Então a gente também tem que renovar a nossa luta e formando novos lutadores. E a juventude não é só a juventude, desde a infância a vida adulta tu tem que ir formando aqueles lutadores, né? Porque senão a gente envelhece, o movimento envelhece, a luta envelhece, porque as pessoas elas vão envelhecendo, né? E a juventude é a parte principal disso, porque a gente vai dar continuidade, vai ressignificando novas formas de lutar. Então, ela está inserida nesses processos e nos debates, ainda mais quando a juventude é vista que não quer muita coisa com a vida, mostrar que a gente quer sim, a gente quer mudar e a gente vai mudar alguma coisa, né? A partir da nossa luta, a gente pode sim fazer mudanças na sociedade. Que esta mañana salió un poco, ¿no? El tema de las mujeres, ¿no? En estos encuentros suele ser interesante que como las experiencias vienen aquí a compartir su lucha que es tan específica y tan cotidiana, pues no ocurre lo que en otros tipos de encuentro donde el discurso político y la lectura, ¿no? El análisis más objetivo es el que predomina, ¿no? Que generalmente es masculino. Acá la cotidianidad, la emotividad están muy presentes y las mujeres encuentran un espacio así como que muy, muy fluido para su participación. Entonces se aporta mucho con una narrativa también desde las mujeres que es fundamental. Los grupos a los cuales pertenecemos, de donde participamos, los escenarios, de donde procedemos todos, ¿verdad? Somos grupos colectivos indígenas, entiendo, afrodescendientes, campesinos, comunidades y también comunidades urbanas probablemente, pero hay un elemento común que nos hemos puesto sobre la mesa y que tiene que ver con la espiritualidad. La espiritualidad como... No estoy hablando de religiones, estoy hablando de la espiritualidad. Creo que ha aparecido, pero de manera aislada, de manera tangencial, vinculada a los afectos, a la emocionalidad, pero no falta como categoría, así como lo analítico, así como lo político ha sido puesto aquí muy bien. Creo que ese es un componente que es trascendental para seguir avançando e projetando como coletivo. A gente chama de jongo, tem outros que chamam de caxambu também, que dá na mesma coisa, né? E aqui ele tem vários CDs, né, dentro. Isso aqui são distribuídos nas escolas, né, que aceitam o jongo, né? E lá na minha comunidade, na escola, tem um livro desse, né? E cada CD desse falando de algumas coisas, igual aqui, ó, que conta a história do Bracuri, né? E isso também foi uma grande luta da gente lá junto com o pessoal da UF lá de Niterói também, né? Que tá nessa batalha junto com a gente, do jongo também lá. Eu não tenho medo do perigo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo do perigo, eu não tenho medo. Fui saindo lá da mata com minha bênção hoje cedo. Fui saindo lá da mata com minha bênção hoje cedo. Existe dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do bom
Amanda compartilhou o debate que o MAN faz a partir da justiça reparatória? Restaurativa, né? E aí ela traz uma dimensão que o tempo da relação das pessoas é um outro tempo, né? Então como que esses elementos, né, o habitar, o conviver, o cuidar, curar e o comer, trazem uma outra dimensão do tempo, que é um tempo antagônico a esse tempo que o capitalismo nos impõe, né? Então como é importante desacelerar o tempo, controlar o tempo, e isso como um elemento que faz também controlar o nosso território. De las plantas, que necesitan el agua, que necesitan la tierra, así. Y que una comunidad necesita la otra. En lengua, nosotros le llamamos a eso cortar, compartir. Cortar para compartir. O coto es la palabra. Entonces, la convivencia o el convivir es un permanente cortar para compartir. Cuando hablo de cortar es dar una parte de mí a los otros. Se hace difícil y de alto riesgo en estos momentos porque nos enfrentamos continuamente a enemigos poderosos, a enemigos que atacan esa convivencia, ese compartir. Y entonces coincidimos con los compañeros que el convivir en este momento para nosotros también implica resistencia. Entonces, estos encuentros son muy importantes porque primero nos permiten conocernos, ver la realidad de cada uno de los pueblos que hemos visto que es muy parecida porque vivimos los mismos problemas, tenemos casi los mismos enemigos y por lo tanto necesitamos que unirnos más nosotros para enfrentar a esos enemigos que generalmente siempre son los mismos. Aquí encontramos compañías que también están allá. Compañías que atacan el territorio de los pueblos aquí también están en Venezuela. Es decir, la acción de los enemigos de la humanidad es global. Por lo tanto, los pueblos deben acercarse para producir una unión entre todos en función de defender sus territorios y sus propias culturas en sus espacios. Eu moro no Faxinal, na região metropolitana de Curitiba, e infelizmente lá o poder público é totalmente voltado contra o nosso modo de vida. Talvez por ser a região metropolitana querem já no sentido de urbanizar tudo, né, comercializar a terra. Então, infelizmente, a gente não tem apoio do poder público. O fascículo de número 5, da nova cartografia social, é só da questão faxinalense, né? Agora que está indo para a região da Lapa. A partir del momento en que se empiezan a intercambiar experiencias, nosotros tenemos unas experiencias que hemos desarrollado en cuanto a la educación propia, pero aquí he visto otras experiencias que de alguna manera complementamos. Para decir aprender o enseñar, nosotros decimos atillera, y atillera es que nos aprendemos. Es decir, es yo enseño, muestro lo que tengo, pero al mismo tiempo aprendo lo que el otro me muestra. Un encuentro de este tipo es para atillera, para nosotros, es aprender y enseñar, mostrar lo que eres y al mismo tiempo aprender lo que son los demás. Y eso va fortaleciendo la lucha por defender lo que es propio de cada uno de los pueblos. Yo aquí me llevo varias iniciativas que me parecen que son buenas para desarrollarlas nosotros allá. Pues la iniciativa del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio intenta precisamente dignificar el territorio. Cuando decimos dignificar es pelear, nuestra lucha está en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, y nosotros queremos pelear contra estas ideas en las que solo se identifica campesinos, indígenas, afrodescendientes en el ámbito del conflicto, de la confrontación o la precariedad, la pobreza, la falencia, ¿no? Nosotros queremos más bien construir una idea a partir de los logros, ¿no? O sea, la gente lucha en el campo para defender algo, ¿no? Y ese espacio, ese ámbito es lo que es digno, ¿no? Precisamente porque ellos están desarrollando proyectos personales, familiares, comunitarios, pues que te están enseñando a
qué es reproducir la vida, ¿no? É importante estar junto com pessoas que a gente nunca viu. São organizações que têm outra forma de se organizar, né? Então isso é importante, principalmente para nós do movimento, para ver que é uma grande diversidade. Enquanto o movimento ele consegue dar uma dinâmica, mas vê que outros movimentos também têm criado suas próprias dinâmicas de organização. Isso é importante, ver que a luta ela tem se fortalecido, né? Porque também o trabalho que a gente também tem no movimento é isso. Não é só, tipo, vamos chamar mais pessoas para o Movimento Sem Terra. Não, mas a partir do local que ela está, como é que a gente também consegue fortalecer a luta do outro, né? E ajudar também nessa organização. Então, o evento também que a gente procura a partir dessas trocas e compartilhando nossas experiências, o que a gente pode também se apropriar para poder fazer o debate, né? Ainda mais nesse momento, que é um momento que a gente está cercado de percas de direitos e uma ameaça muito forte, inclusive, de criminalizar os movimentos sociais, de acabar com as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os povos originários. Então, a gente está como o próprio nome do encontro fala, né, rede, né, estar em rede e tecer essa vida é fortalecer a luta um do outro, criando uma unidade para a nossa luta. Por ejemplo, en el caso de la Amazonía, la noción de territorio pues lo implica todo, ¿no? Desde el alimento hasta la forma de vivienda, hasta tu actividad cotidiana, ¿no? Está determinada por el territorio, y el territorio también te motiva a generar mucha identificación, ¿no? Procesos identitarios, ¿no? Donde nuestras identidades se ven fortalecidas. Nosotros intentamos luchar un poco contra esta noción de la descampesinización, por ejemplo, que te muestra un campesino que se encuentra frustrado, deprimido y que decide abandonar su territorio y sumarse, digamos, a la precariedad urbana. Para nosotros es fundamental comprender la vida en el campo y en los territorios como digna, porque los campesinos pueden salir del territorio, pero el territorio los convoca siempre al retorno. Dignidad, estar, digamos, no por sobre, sino en un mismo nivel con los demás elementos de la naturaleza, del vivir cotidiano. Y creo que como persona, de pronto sobrepasamos esos límites, ¿no? Sobrepasamos en la explotación de los recursos, en el uso indiscriminado de sustancias tóxicas, etc. Entonces, igual hay una enfermedad de la tierra, ¿no? Y si la tierra está enferma, estamos también los mapuches y las personas, los che, también enfermos. Por lo tanto, dignidad es como restituir ese equilibrio. É muito legal esse espaço aqui, a gente está sempre com os alunos aqui dentro. Hoje nós temos 3 professores de agroecologia e sistemas agroflorestais que utilizam muito esse espaço para ministrar, né, as suas aulas e conversar com os alunos. Com um facão, cortar essa aqui, que a castanha, né, a amêndoa está aqui dentro, né? Como assim a área de floresta aqui já diminuiu bastante, quando é período que ela está bem novinha, isso aqui fica vermelho, só de arara, né? As araras ficam comendo. E como a gente não permite que mate as bichinhas, isso aqui fica cheio de arara, né? Tem uma galera que acha ruim porque estraga as castanhas, né? Mas é legal porque as bichas estão se alimentando, né? Então... Eu sempre digo na minha fala que nós parece pássaro, nós vamos buscar o alimento e volta para o nosso ninho, para o filhote. Os filhotes ficaram esperando, na esperança de você buscar alguma luz e levar para a comunidade. Muitas vezes, todos nós indígenas, nós somos criticados que o índio tem terra e não trabalha. Então, hoje nós estamos mostrando que nós trabalhamos, que nós somos capazes de produzir, de plantar, de colher, de negociar. Nós somos criticados, nós sofremos preconceito, porque nós somos indígenas e o povo pensa que lugar de indígena é só no mato, tem que andar nu. E o povo não se dá em conta que nós estamos em pleno século XXI, que as coisas daqui para frente é você associar, agregar conhecimento
não esquecendo a sua cultura. Isso não desacultura. Isso a gente faz ampliar o nosso conhecimento e faz fortalecer nós de lutar pelo nosso território. Eu estou muito feliz, estou muito grata por estar aqui, estar participando desse evento. E por várias situações. Primeiro, diante da conjuntura atual do país, né? Pelas questões que têm acontecido, que a gente precisa se fortalecer, a gente precisa encontrar forças em outros grupos, em outras organizações, em outras comunidades, com outros povos. Então é bom, né, saber que, por exemplo, tem um companheiro, uma companheira, uma parente faxinalense, marisqueira e vários outros grupos, né? Comunidade quilombola. Então é bom a gente se encontrar, né? A gente se reencontrar. Essa troca de experiência ela é fundamental, porque assim, dá um ânimo, dá um gás a mais para eu voltar para a minha comunidade e mostrar para elas que nós não estamos sozinhas. E eu tenho certeza que eu vou levar isso para as mulheres. Vou dizer, olha, nós podemos até estarmos desmotivadas, né, estarmos cansadas, mas existem outros grupos que mesmo diante disso, eles viram que a organização foi fundamental ou está sendo fundamental para resistir, para permanecermos fortes na luta em defesa do território. Depende de nós fortalecer aqui, mas colocar em prática na base lá. Você tem que chegar lá e ir para a luta. Vamos sentar, vamos discutir. Eu fui lá, eu sei como é que eles fizeram, eu quero fazer também. Vamos fazer juntos, isso que vai dar certo, né? Buscar, trocar, né? Trazer a nossa e levar outros conhecimentos. Acho que isso é importante, porque não adianta, às vezes, a gente não... Se nós estamos na luta, vamos para a luta, né? Então isso é muito bom, né? E eu espero poder levar isso para as outras catadoras de mangaba, para as outras extrativistas da mangaba. Levar essa força, levar essa resistência, mostrar que nós estamos do lado certo da história, nós estamos organizadas e que podemos mudar, né? Toda essa forma, essa conjuntura que está, e que não tem nada perdido, né? Nós existimos. Fim de tarde, a terra cora e a gente chora quando é fim da tarde. É debaixo da terra, o silêncio do chão, onde não é superfície, o olho não chega não. É no fundo do peito, dentro do coração, onde não é superfície, o olho não chega não. Mas ela tá lá, na espreita ela espera a noia, mais bonita, mais singela folha, e vem a chuva clarear, faz a terra estremecer, tira ela pra dançar, germinar eu quero ver. A gente está fechando o encontro, né? Ficamos 4 dias aqui, se vendo, se falando, se olhando. E aí eu queria agora propor que a gente fizesse uma nova rodada de palavras, mas agora uma palavra daqui pra frente. O que vocês vão levar desse encontro de volta pra sua casa, pro seu território, pra sua comunidade? Uma palavra só. Não precisa pensar muito, não. Aqui vier, tá certo. Responsabilidade. Coragem. Tradução. Começou. Coragem. Resistência. Solidariedade. Dignidade. Fortalecimento. Comunidade. Afecto. Amor. Força. Esperança. Cuidado. Alianças. Conhecimentos. Olhar para trás.
Compaixão. Gratidão. Compartilhar. Aprendizado. Memória. Alegria. Rede. União. Inspiração. Continuidade. Rebeldia. Empatia. Dignidade. Vida. Dar as mãos. Compromisso. Respeito. Amor. É isso, gente.